Bem-vindos ao canal Histórias de Traição. Hoje eu vou contar um relato difícil, contado em primeira pessoa, sobre desejo, culpa, escolhas erradas e as consequências que chegam quando a verdade finalmente aparece. Meu nome é Renata, tenho 48 anos, e nunca imaginei que um dia eu teria coragem, ou talvez desespero, para expor uma parte tão vergonhosa da minha vida. Eu costumava ouvir relatos de pessoas que destruíam suas famílias por causa de uma aventura e pensava, com uma certeza cruel, que eu jamais seria capaz de fazer algo parecido. Eu julgava essas mulheres em silêncio. Pensava que era falta de caráter, falta de gratidão, egoísmo puro. Hoje, quando olho para trás, percebo que eu dizia tudo isso porque ainda não tinha visto de perto o quanto uma pessoa pode mentir para si mesma até acreditar na própria mentira. Estou contando isso porque cansei de esconder pedaços da verdade. Minhas amigas sabem apenas a versão que eu consegui dizer sem parecer um monstro. Minhas filhas sabem o bastante para terem se afastado, mas não tudo. Meu ex-marido, Marcelo, conhece a ferida que eu causei, conhece a traição, conhece as provas, mas não conhece cada pensamento torto que me levou até lá. Pela primeira vez, eu vou contar do meu lado, sem tentar parecer melhor do que fui, sem transformar minha culpa em drama bonito, sem me colocar como vítima. Eu traí meu marido depois de 24 anos de casamento. Não foi uma noite isolada. Não foi um beijo sem pensar. Não foi um erro pequeno em uma fase confusa. Eu criei uma vida escondida atrás da vida que ele conhecia, e essa vida secreta destruiu tudo o que eu dizia amar. Marcelo e eu nos casamos muito jovens. Nossa história nunca foi daquelas paixões de cinema, com brigas intensas, reconciliações ardentes e promessas feitas na chuva. A nossa relação era tranquila, prática, quase previsível desde o começo. Ele era um homem responsável, trabalhador, correto, do tipo que as pessoas olhavam e diziam: esse aí vai ser um bom marido, um bom pai, um homem de família. E ele foi. Durante anos, nós construímos uma casa, criamos rotina, pagamos contas, juntamos dinheiro, enfrentamos problemas de saúde na família, educamos 2 filhas, Lívia e Camila, e seguimos em frente como tantos casais seguem, um dia depois do outro, sem grandes explosões, mas também sem grandes surpresas. De fora, parecíamos firmes. Éramos aquele casal que os vizinhos cumprimentavam com respeito, que os parentes usavam como exemplo, que parecia destinado a envelhecer junto, sentados na varanda, comentando sobre netos e remédios. Mas por dentro, algo foi ficando vazio em mim. Não aconteceu de repente. Não acordei numa manhã odiando minha vida. Foi mais silencioso do que isso. As conversas foram virando listas de tarefas. O jantar virou horário. O carinho virou costume. A intimidade virou uma repetição confortável, sem risco, sem descoberta, quase como uma obrigação cumprida com educação. Marcelo não era cruel comigo. Não me humilhava. Não me batia. Não me traía, pelo menos até onde eu sei. Não era um homem ruim, e talvez isso tenha tornado tudo mais confuso, porque eu me sentia culpada por desejar algo diferente quando, no papel, não havia nada tão errado assim. Eu não me sentia desejada. Eu não me sentia interessante. Eu me sentia terminada, como se a melhor parte da minha vida já tivesse passado e eu estivesse apenas administrando o que restava. Tentei falar, ou pelo menos gosto de acreditar que tentei. Eu fazia comentários sobre sair mais, viajar sem planejamento, tentar algo novo, conversar de verdade, nos olhar como antes. Marcelo escutava, concordava com a cabeça, dizia que eu tinha razão, que a rotina estava pesada, que depois resolveríamos isso. Mas o depois nunca chegava. Ele não fazia por mal, eu sei. Só que cada vez que ele transformava minha inquietação em uma piada, cada vez que dizia que eu estava dramatizando, alguma coisa dentro de mim se fechava. Eu parei de pedir. Parei de insistir. E, no lugar da conversa que eu deveria ter tido, comecei a fantasiar. Foi aí que a mágoa cresceu. Não uma mágoa justa, madura, limpa. Uma mágoa venenosa, alimentada em silêncio, onde eu era sempre a mulher esquecida e ele era sempre o marido incapaz de me enxergar. Minhas filhas perceberam antes dele que eu estava diferente.
As duas já estudavam fora, voltavam para casa em alguns fins de semana e falavam sobre relacionamentos com uma liberdade que eu nunca tive na juventude. Falavam sobre limites, acordos, independência emocional, terapia, casais que se reinventavam. Numa dessas visitas, sentadas na cozinha depois do almoço, o assunto caiu em casamento. Eu comentei, com cuidado, que às vezes sentia que eu e o pai delas estávamos presos em uma rotina morta. Elas não disseram nada com maldade. Hoje eu tenho certeza disso. Só falaram de pessoas que tentavam novos caminhos, casais que conversavam sobre abertura, sobre desejo, sobre honestidade antes que a frustração virasse ressentimento. Alguém disse que alguns casamentos não acabavam porque as pessoas aprendiam a respirar de outro jeito dentro deles. Eu deveria ter ouvido aquilo e procurado Marcelo com sinceridade. Deveria ter dito: estou infeliz, estou confusa, estou com medo de me perder. Mas não foi isso que fiz. Eu agarrei aquela conversa como se fosse uma autorização invisível. Não porque eu realmente quisesse um casamento aberto. Eu nem saberia lidar com isso. Mas porque, dentro da minha cabeça, aquilo me deu uma desculpa elegante para desejar algo fora da minha vida. Eu prometi a mim mesma que falaria com Marcelo quando tivesse coragem, quando as palavras viessem certas, quando o momento fosse menos pesado. Essa conversa nunca aconteceu. O que aconteceu foi uma noite de insônia, um celular na mão e uma decisão que eu ainda tento entender. Baixei um aplicativo de encontros que eu tinha ouvido mencionar por acaso. Ele prometia discrição. Conversa rápida, gente adulta, sem cobranças. Eu disse a mim mesma que só queria olhar. Só queria saber se alguém ainda me notaria. Só queria sentir, por alguns minutos, que eu não era apenas esposa, mãe, dona de casa e mulher de meia-idade administrando uma rotina cansada. Essa mentira durou pouco. As mensagens começaram a chegar quase imediatamente. Homens me chamando de bonita, perguntando do meu dia, dizendo que meu sorriso parecia interessante, reparando em detalhes que Marcelo não notava havia anos. Eles não queriam falar de prestação, de consulta médica, de mercado, de seguro do carro, de vazamento na cozinha. Eles queriam falar de mim, ou pelo menos da imagem que eu oferecia. E eu gostei. Gostei mais do que admiti. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém me olhava como mulher, não como parte fixa de uma casa. Em vez de apagar o aplicativo com vergonha, eu continuei. No começo, eram só conversas. Depois, conversas mais ousadas. Depois, fotos que eu nunca deveria ter enviado. Depois, encontros marcados com desculpas cada vez mais fáceis. Eu me justificava de 100 maneiras pequenas. Dizia que Marcelo tinha me abandonado emocionalmente antes. Dizia que eu merecia sentir alguma coisa. Dizia que, se ninguém soubesse, talvez não fosse tão grave. Dizia que enquanto não houvesse contato físico, aquilo ainda podia ser esquecido. Então houve contato físico. Cruzei uma linha que não volta. E o pior é que a culpa não me parou. Ela apenas me tornou mais cautelosa. Eu virei uma mulher que eu mesma teria desprezado. Protegia o celular como se ali estivesse minha respiração. Apagava mensagens, criava senhas, inventava compromissos, dizia que ia ver uma amiga, que precisava resolver coisas no centro, que ficaria até tarde no salão, que faria caminhada. Mentia com uma naturalidade que hoje me assusta. Em casa, eu também mudei. Na época, não percebia, mas olhando agora é evidente. Comecei a me arrumar mais. Comecei a tentar parecer leve. Comecei a trazer para o casamento uma energia que deveria ter existido antes, mas que agora vinha contaminada pela comparação e pelo segredo. Marcelo percebeu. Claro que percebeu. Ninguém vive 24 anos ao lado de outra pessoa sem sentir quando algo muda no ar. Primeiro vieram perguntas pequenas. Depois olhares demorados. Depois noites em que ele fingia dormir, mas eu sabia que estava acordado. A tensão crescia como mofo atrás da parede. Quando ele me confrontou pela primeira vez, eu neguei tudo. Fiquei ofendida. Fui fria. Disse que ele estava inseguro, que estava criando fantasmas,
que era injusto comigo depois de tantos anos. Eu fiz com que ele duvidasse da própria intuição enquanto carregava a verdade escondida no bolso. Por algum tempo, achei que tinha funcionado. Mas segredo não fica parado. Segredo apodrece. Na noite em que ele me acusou diretamente, alguma coisa em mim endureceu. Em vez de quebrar, eu o ataquei. Chamei Marcelo de paranoico. Disse que ele precisava de ajuda. Disse que eu estava cansada de ser vigiada. Eu vi a dor no rosto dele, e ainda assim, continuei mentindo. Quando ele disse que tinha contratado um investigador particular, senti medo de verdade pela primeira vez. Não foi arrependimento. Foi medo. Medo de ser descoberta. Medo de perder o controle da história. Medo de ver a imagem que eu tinha de mim mesma despencar diante de todo mundo. E ele descobriu. Eu não confessei. Não fui honesta por escolha. Esperei ser encurralada pelas provas. Fotos, horários, conversas, nomes, locais, prints, recibos, trajetos. Marcelo colocou tudo sobre a mesa com uma calma que me destruiu mais do que qualquer grito. Eu olhei para aquelas evidências e tive a sensação horrível de estar olhando para outra mulher. A mulher daquelas mensagens, daqueles encontros, daquelas mentiras, parecia uma estranha. Mas era eu. Não havia como escapar disso. Tentei explicar. Tentei dizer que me sentia presa, sozinha, invisível. Parte disso era verdade, mas verdade usada como escudo também vira mentira. Nada do que eu senti justificava o que eu fiz. A pior parte, naquele momento, ainda nem tinha chegado. Eu achava que o dano era entre mim e Marcelo. Eu ainda não entendia quantas pessoas eu tinha arrastado para dentro da minha escolha. Depois daquela noite, nossa casa deixou de parecer casa. Virou um lugar estranho, pesado, como se cada cômodo tivesse testemunhado um crime. Os móveis eram os mesmos, as fotos continuavam nas paredes, a mesa continuava no mesmo canto, mas o ar parecia outro. Marcelo não dormiu mais no nosso quarto. Ele não fez discurso. Não bateu porta. Apenas pegou um travesseiro, uma coberta e foi para o quarto de hóspedes com uma tranquilidade fria, como se aquele fosse o único movimento possível. Aquilo me feriu de um jeito que eu não esperava. Não porque eu sentisse falta da intimidade, porque essa parte já estava morta havia tempo, mas porque foi a primeira confirmação concreta de que eu não era mais esposa dele no sentido real da palavra. Eu dizia a mim mesma que merecia aquilo. 5 minutos depois, pensava que ele estava sendo cruel. Minhas emoções oscilavam entre culpa e raiva. Em um momento eu me odiava, no outro eu achava injusto que ele não lutasse mais por nós. Essa é uma das verdades mais feias sobre quem eu me tornei. Mesmo depois de quebrar tudo, eu ainda queria ser tratada como a ferida principal. Poucos dias depois, Lívia e Camila vieram para casa. Marcelo não me avisou. Quando ouvi as vozes delas, pensei que ele as tivesse chamado para formar um tribunal contra mim. Preparei-me para gritos, acusações, julgamento. Eu merecia tudo isso, mas o que vi no rosto das minhas filhas foi pior. Elas não pareciam furiosas. Pareciam assustadas. Sentaram comigo na cozinha enquanto Marcelo ficou no andar de cima, afastado de propósito. O silêncio parecia interminável até que Camila perguntou, com a voz falhando, se era verdade o que o pai suspeitava. Eu poderia ter mentido de novo. Já estava treinada nisso. Mas alguma coisa nos olhos delas, aquela mistura de decepção e confusão, atravessou minha defesa. Eu apenas balancei a cabeça e disse que sim. Não dei detalhes. Não contei nomes. Só confirmei. Elas choraram na mesma hora. Não foi um choro teatral. Não houve xingamentos. Foram lágrimas silenciosas, devastadas. Lívia perguntou por quê. Camila perguntou se eu ainda amava o pai delas. Tentei responder com sinceridade, mas sinceridade depois de traição chega sempre manchada. Eu disse que estava perdida, que tinha feito escolhas horríveis, que nunca quis machucá-las. O que eu não disse foi que aquela conversa antiga sobre liberdade no casamento tinha ficado na minha mente como uma brecha. Não disse porque soaria como culpa jogada nelas, e no fundo,
Eu sabia que a decisão tinha sido minha. Ainda assim, quando mais tarde elas disseram que se sentiam de algum modo responsáveis por terem falado daquilo, uma parte doentia de mim quis se agarrar a essa culpa compartilhada. Outra parte, a parte que ainda reconhecia o certo e o errado, sabia o quanto isso era injusto. Marcelo desceu depois. A tensão entre ele e as meninas foi dolorosa. Eu vi no rosto dele algo além da dor de marido traindo. Vi a sensação de que eu tinha contaminado a estrutura da família inteira. A discussão que veio não foi explosiva. Foi pior. Foi contida, cortante, cheia de frases medidas. Marcelo disse que precisava de espaço, que amava as filhas, mas não conseguia processar tudo com elas ali, porque tudo lembrava o que havia sido quebrado. Quando elas saíram chorando, com malas mal fechadas, eu entendi que minha traição tinha atingido lugares que eu nem tinha imaginado. Naquela noite, fiquei sozinha na sala enquanto Marcelo se trancou no quarto de hóspedes. Olhei para o celular e vi mensagens de homens que eu não deveria mais ter na minha vida. Pela primeira vez desde o início, a atenção que eu tanto persegui me pareceu suja, ridícula, vazia. Mesmo assim, eu ainda não fui corajosa o suficiente para encarar a mim mesma por completo. Em vez de sentar com a vergonha, escolhi a raiva. Comecei a montar, na minha cabeça, um processo contra Marcelo. Lembrei de cada conversa que ele ignorou, cada vez que escolheu trabalho, cada noite em que virou para o lado, cada piada que fez quando eu tentava dizer que estava infeliz. Eu empilhava argumentos como uma advogada tentando absolver uma cliente culpada. Mas nada disso apagava as imagens que ele tinha visto. Nada tirava da memória dele os lugares onde eu estive, as mensagens que escrevi, os horários em que menti. Alguns dias depois, ele me disse que havia conversado com uma advogada. Falou baixo, quase educado. Não ameaçou. Não gritou. Apenas informou que ia pedir o divórcio. Aquela palavra caiu em mim como uma sentença. Eu tinha imaginado brigas, silêncio, talvez terapia, talvez separação por um tempo. Mas divórcio parecia definitivo demais, público demais, legal demais. Entrei em pânico. Pedi perdão muitas vezes. Não me ajoelhei, não fiz cena, mas implorei de formas pequenas e humilhantes. Disse que apagaria tudo, bloquearia todos, faria terapia, aceitaria qualquer condição, qualquer limite. Disse que ainda o amava. Marcelo ouviu sem me interromper. Quando terminei, ele disse uma frase que até hoje volta à minha cabeça quando a casa fica silenciosa. Eu acredito que você se arrepende de ter sido descoberta, mas não acredito que se arrependeu antes disso. Eu não soube responder, porque havia verdade ali. Meu arrependimento tinha chegado tarde, depois das provas, depois do medo, depois da exposição. Marcelo saiu de casa pouco tempo depois. Disse que ficar sob o mesmo teto era insuportável. Eu falei que entendia, mas por dentro me sentia abandonada. É absurdo, eu sei. Eu tinha sido a pessoa que explodiu tudo, e ainda assim me senti deixada para trás. A casa ficou grande demais. Não havia mais passos no corredor, nem refeições tensas, nem olhares atravessados. Só ausência. Amigos começaram a saber. Alguns mandaram mensagens cuidadosas, sem saber de que lado podiam ficar. Outros sumiram. O círculo social que eu achava tão sólido rachou depressa. As pessoas gostam de ouvir drama de longe, mas quase ninguém quer permanecer perto quando o drama respinga. E também aconteceu algo que me humilhou profundamente. A atenção que eu tanto busquei desapareceu. Aqueles homens tão disponíveis, tão sedutores, tão interessados, sumiram quando minha vida deixou de ser excitante. Quando eu não era mais a mulher casada vivendo segredo, mas uma mãe divorciada cercada de consequências, virei inconveniente. As mensagens diminuíram. Os convites cessaram. O brilho falso acabou. Marcelo, enquanto isso, parecia reconstruir a vida de um jeito silencioso. Ouvi por conhecidos que ele estava morando em um lugar tranquilo, trabalhando, tentando se estabilizar. Isso me doeu de uma forma estranha. Não porque eu quisesse vê-lo destruído, mas porque a estabilidade dele deixava minha própria queda ainda mais vergonhosa.
O golpe mais pesado veio quando minhas filhas passaram a ligar menos. Elas não me cortaram da vida delas, mas algo tinha mudado. As conversas ficaram educadas, curtas, cuidadosas. Eu sentia que elas escolhiam as palavras para não serem puxadas para o meu caos. Uma noite, sozinha na casa que já parecia um memorial dos meus erros, finalmente deixei que o peso inteiro caísse sobre mim. Sem fantasia, sem justificativa, sem aquela sensação de estar viva. Só perda. Eu tinha trocado confiança, família e estabilidade por momentos que evaporaram assim que a realidade apareceu. Eu dizia que queria liberdade. O que consegui foi isolamento. Quando os papéis do divórcio chegaram, eu não me surpreendi, mas chorei como se alguém tivesse morrido. E alguém tinha morrido mesmo. A mulher que eu pensava ser, a esposa que eu dizia respeitar, a mãe que acreditava poder ensinar valores sem praticá-los. Assinar aqueles documentos foi admitir derrota, mas também foi a primeira vez que eu parei de discutir com a verdade. Marcelo quase não olhava para mim. Não com ódio. Com indiferença. E a indiferença foi muito pior, porque mostrava que a raiva já tinha sido substituída por distância. No dia em que o divórcio foi finalizado, não houve cena dramática. Nada de gritos no corredor. Nada de abraço final. Nada de pedido desesperado. Foi tudo frio, limpo, burocrático. Sentamos a poucos metros um do outro, olhando para frente, enquanto os advogados falavam por nós. Quando perguntaram se entendíamos os termos, dissemos que sim. Quando perguntaram se o casamento estava irremediavelmente acabado, Marcelo respondeu sem hesitar. Eu demorei meio segundo. Depois respondi que sim também. Esse meio segundo me perseguiu por muito tempo, porque nele eu entendi que sabia a resposta, só não suportava o preço dela. Quando tudo terminou, Marcelo levantou, cumprimentou a advogada e foi embora sem olhar para mim. Eu vi as costas dele atravessarem a porta, e foi assim que 24 anos de casamento se resumiram a algumas assinaturas e uma saída silenciosa. Fiquei sentada por mais tempo do que precisava, fingindo arrumar papéis, porque não sabia para onde ir. Depois do divórcio, a dor veio mais lenta, mas mais profunda. A casa foi colocada à venda. A mesma casa onde criamos Lívia e Camila, onde fizemos aniversários, onde brigamos por cores de parede, onde planejamos viagens que nunca aconteceriam, virou um imóvel visitado por estranhos sorridentes. Pessoas entravam, olhavam janelas, comentavam armários, avaliavam cômodos que para mim tinham lembranças presas nas paredes. Mudei para um apartamento menor, em uma região mais movimentada de Curitiba. No começo, vendi isso para mim mesma como recomeço. Dizia que era liberdade, uma nova fase, uma chance de respirar. A verdade era mais simples e menos bonita. Eu não podia mais pagar a vida que tinha antes. Nas primeiras semanas, morar sozinha quase pareceu paz. Não havia tensão. Ninguém observava meu celular. Ninguém me lembrava da minha vergonha apenas respirando no mesmo ambiente. Saí mais, postei fotos, sorri para parecer bem. Mas quando a novidade passou, o silêncio tomou conta. Não era o silêncio confortável de dividir a vida com alguém. Era um silêncio oco, daqueles que lembram que ninguém está esperando você chegar. Os homens que eu achei que ficariam por perto sumiram de vez. Fui de desejada a descartável, e isso feriu mais do que eu esperava. Eu repetia que não importava, que não precisava de validação, que agora era independente. Então chegava uma sexta-feira à noite, eu me via rolando fotos antigas da família no celular, e entendia o tamanho da mentira que ainda contava para mim. A perda mais difícil não foi Marcelo. Foi o lugar que perdi dentro das minhas filhas. Elas continuaram me amando, mas não do mesmo jeito. Falavam comigo sobre trabalho, estudos, contas, coisas práticas. Não falavam de medo, tristeza, planos, amor. Eu não era mais o porto seguro delas. Um dia, meses depois, Lívia disse uma frase simples, sem raiva, e mesmo assim ela me cortou por dentro. Mãe, eu te amo, mas não confio em você como antes. Eu balancei a cabeça e disse que entendia. Por dentro, algo desabou,
porque confiança quebrada não volta só porque a pessoa pede desculpas. Marcelo, pelo que ouvi, ficou melhor. Não feliz de um jeito exagerado. Apenas firme. Recomendando. E isso me obrigou a aceitar uma verdade que eu tentei negar por muito tempo. Ele não era o vilão que eu precisava que fosse. Ele tinha falhas, sim. Era fechado, previsível, às vezes distante. Mas não merecia ser enganado, humilhado e transformado em alguém que duvidava da própria percepção. Passei meses revisitando cada etapa, tentando descobrir o momento exato em que me perdi. Aradina. O ressentimento. As conversas evitadas. O aplicativo. A primeira mensagem. O primeiro encontro. Mas esse exercício parou de ajudar quando entendi que o problema principal não era o casamento. Era eu. Eu confundi entusiasmo com felicidade, atenção com afeto, desejo com valor. Em vez de encarar minha insatisfação com honestidade, escolhi o caminho mais fácil e mais feio. Muitas vezes quis escrever para Marcelo, pedir perdão de novo, explicar melhor, dizer que agora eu entendia. Mas não escrevi, porque responsabilidade de verdade também significa respeitar o direito da outra pessoa de seguir em frente sem ter a ferida reaberta só para aliviar a minha culpa. Então fiquei quieta. Aprendi, ou ainda estou aprendendo, a viver com consequências sem tentar fugir delas. Alguns dias são suportáveis. Criei novas rotinas, trabalho mais, caminho de manhã, faço terapia, tento não transformar solidão em desculpa para outro erro. Outros dias são brutais. Datas especiais, feriados, aniversários, músicas antigas, qualquer coisa pequena pode me lembrar da vida que eu destruí por uma validação passageira. Eu costumava pensar que liberdade era poder escolher qualquer caminho. Hoje sei que liberdade também é viver com o peso das escolhas que você fez. Se alguém ouvindo minha história está procurando uma justificativa para trair, pensando que isso vai curar um vazio, eu preciso dizer, não cura. Só aumenta. Não perdi tudo de uma vez. Perdi aos poucos. Perdi confiança, perdi família, perdi respeito, perdi a imagem que minhas filhas tinham de mim, perdi a mulher que eu achava que era. Esta não é uma história de redenção perfeita. Não existe reencontro milagroso, nem final feliz escondido no último minuto. Existe apenas responsabilidade, arrependimento e a certeza de que algumas escolhas não podem ser desfeitas, apenas carregadas. Essa foi a minha história. Se este relato fez você refletir, deixe seu like, inscreva-se no canal Histórias de Traição e escreva nos comentários. Você conseguiria perdoar uma traição depois de tantos anos de casamento?